Então, é hora de você pegar o seu papel e caneta, porque a partir de agora vamos entender por que a timidez excessiva ela acontece na vida das pessoas e por que isso está tirando os teus sonhos. E mais do que isso, como você vai poder dominar essa timidez. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que, teoricamente, você não nasceu tímido. Alguém aqui tem timidez? Coloca aqui sim ou não. E claro que existem tipos e níveis de timidez. É claro que você pode ter uma timidez que é natural, é normal. Por exemplo, muita gente fala assim pra mim: ô gata, quando eu chego num lugar, eu fico mais receosa. Alguém se identifica com isso? Eu não consigo chegar e já fazer amizades com todas as pessoas, então eu fico mais reservada, Alguém se identifica com isso? E isso é natural, a gente se trata de sobrevivência. E a tua mente, ela vai buscar informações para saber se esse local ele é seguro para você, se essas pessoas com as quais você está interagindo, elas são seguras para você. Por exemplo, quem está aqui pela primeira vez hoje, ou quem esteve aqui a primeira vez que esteve aqui, você com certeza, você chegou aqui na live, talvez calada, você não falou nada, você aguardou um pouquinho o que ia acontecer, e a sua mente fez um trabalho. A Márcia está aqui pela primeira vez, a Neide já está aqui há mais tempo, né, Neide? Isso, Luiz, vamos chegar lá, o Luiz está indo bem, Luiz, já vamos chegar lá. Obviamente, a tua mente ela faz uma varredura para saber se esse local aqui é seguro. Por exemplo, a Márcia que está aqui pela primeira vez. Assim que ela entrou, a mente dela fez passou um scanner, sabe? Imagina, um scan para entender será que realmente esse Ogata ele é confiável? Será que o que ele vai falar vai me ajudar mesmo? E aí, o que a sua mente pegou? Elementos do que você estava vendo. Então, por exemplo, você me viu aqui de óculos, você me viu aqui de cabelo raspado, você viu aqui os meus livros, o meu quadro, fotos da minha família e provavelmente, a partir desses elementos, a tua mente falou o seguinte: Márcia, ok, pode seguir em frente que é seguro. E aqui você ficou. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Então, esse nível de timidez, na verdade não pode nem ser classificado como timidez, né? É um excesso de segurança e que sempre vai acontecer. Tudo bem? Bom dia, Sandra. Bom dia, Edna. Sempre vai acontecer. O problema é quando você não consegue se expressar. Quando você não consegue se colocar. Alguém aqui se identifica com isso? Você não consegue se expressar, se colocar sua opinião muitas vezes. E isso faz com que você perca, por exemplo, oportunidades. Alguém aqui já perdeu alguma oportunidade, por exemplo, profissional, porque não conseguiu se colocar? A gente vê isso muito profissionalmente. Por quê? Porque quando a gente fala de uma carreira, você precisa aprender um verbo. Tudo bem? A Márcia, achei o tema interessante para ajudar diversas pessoas que conheço e sofrem com a timidez. Legal, então o tema te atraiu. Mas ainda assim, a tua mente verificou se realmente, digamos, seria seguro para você. Vamos imaginar aqui, olha só voltando no que a Márcia falou, porque é interessante isso. Vamos imaginar que a hora que eu começasse aqui a nossa conversa, a Márcia, por exemplo, se interessou pelo tema. Aí ela falou, pô, é um tema interessante, quero ver. Aí vamos imaginar que abrisse aqui a nossa conversa, eu estivesse sem camisa, que eu estivesse, sei lá, num bar. A Márcia ficaria aqui? Alguém ficaria nessa conversa? Talvez para ver o que ia acontecer por alguns minutos, mas muito provavelmente a mente falaria, opa, perigo, não me parece seguro você ficar aqui. Tudo bem? Então a gente precisa entender que essa dificuldade de você se expressar, a dificuldade de você colocar, por exemplo, as suas ideias, talvez profissionalmente já tenha te prejudicado. E a gente precisa aprender a conviver de uma maneira saudável com um verbo. Escreve aqui,
vender. Vender. Ah, Gata, mas eu não sou vendedor. Todos nós somos vendedores. Porque nós precisamos vender as nossas ideias muitas vezes um produto, um serviço. O tempo todo nós estamos nos vendendo para pertencer, para fazer parte de um grupo. Tudo bem? Faz sentido isso para você? O tempo todo a gente está se vendendo. A gente, por exemplo, quando posta uma foto na rede social, de uma certa maneira é uma venda. Eu quero mostrar uma imagem positiva sobre mim. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um joinha se isso faz sentido. Deixa eu dar um bom dia para o meu amigo Marcelo Sato. Fala, Marcelão, seja muito bem-vindo. A Lelete Castro também por aqui. Estética Detailing Center também por aqui. Bom dia, sejam bem-vindos. A gente está falando sobre timidez excessiva. O tempo todo a gente está se vendendo. E um dos maiores medos que as pessoas têm, um dos maiores pavores tem a ver com vendas. Alguém aqui se identifica com isso? A primeira frase que vem à tua mente quando a palavra vendas vem é: eu não sei vender. Alguém aqui se identifica com isso? Ah, eu não sei vender. Eu não gosto de vendas, eu não gosto de vender. E isso é um problema. Porque, como eu disse, você está se vendendo o tempo todo. Ou você deveria estar se vendendo o tempo todo para você evoluir. A venda, ela tem aí um teor muito pejorativo, né, por conta de crenças, por conta de experiências que talvez você tenha tido em algum momento, mas a gente precisa aprender a se expressar para a gente poder vender as nossas ideias, vender os nossos serviços, vender quem a gente é para o mundo. Tem muita gente que aprendeu a se calar. Porque teoricamente, presta atenção, você não nasceu tímida. Você não nasceu calada. Por quê? É só você olhar um bebê. Olha um bebê. Um bebê, ele é tímido? Ele fica com vergonha? Ele fica com medo de se expor? Não. O bebê, ele está vivendo a vida dele como um bebê. Ele está ali, vivendo a vida dele. Só que em algum momento, ele aprendeu alguma lição que fez com que ele mudasse o comportamento. Tudo bem? E aí aqui eu vou para o comentário do Luiz. Timidez pode ser comparado a insegurança ou influenciado por esse? Totalmente. Por quê? A pessoa tímida, ela vive numa zona chamada insegurança. Ela não tem segurança para se colocar, para se vender, como a gente falou aqui. Ela não se sente segura nas suas próprias habilidades e talentos. Por quê? Porque ela perdeu a autoconfiança. Escreve aqui. Ela perdeu a autoconfiança. Bom dia, Kelly. Bom dia, Fátima. Bom dia, Herbit Souza, também por aqui. Bom dia, sejam bem-vindas e bem-vindos. Estamos falando de timidez excessiva. Rebeca Godoy, minha cunhada, seja muito bem-vinda também. Estamos falando disso, timidez excessiva. A pessoa tímida, ela entra nessa zona de insegurança em algum momento da vida, porque ela perde a autoconfiança. Ou seja, aquele bebê que nasceu confiante, que nasceu ali tranquilo, em algum momento ele aprendeu. E nós aprendemos, presta muita atenção, através das nossas experiências de vida. Tudo o que aconteceu na nossa vida se torna um aprendizado, especialmente na infância. E quando eu digo infância, eu gosto de ampliar isso para a gestação, desde a gestação. Tudo que você viveu emocionalmente junto com a sua mãe na barriga se tornou aprendizado aqui para sua mente subconsciente. Escreve aí isso, mente subconsciente, que é a sua mente emocional. E esses aprendizados se tornaram as suas interpretações. Escreva aqui também, interpretações. As interpretações que você deu para aquele fato. E quando você junta várias interpretações, elas se tornam as suas crenças, aquilo que você acredita. Uma crença é o conjunto de interpretações que a sua mente criou, tirou a partir de experiências. E essas experiências de vida, presta atenção agora, essas experiências de vida, elas são aprendidas de duas maneiras.
A primeira, por repetição. Então, de tanto você fazer uma ação, a sua mente cria uma interpretação, cria um aprendizado. Por exemplo, escovar os dentes. Hoje, para você, você faz de olhos fechados. Porque de tanto você realizar essa ação, isso se tornou automático. Repetição. Então, a gente aprende. E a segunda maneira é por impacto emocional. Escreve aqui, impacto emocional. E aqui, normalmente, é onde surge a timidez excessiva. A partir de um impacto emocional, de um trauma, de algo que aconteceu de forte impacto emocional. E essa timidez excessiva é a consequência das feridas emocionais. Escreva aqui, feridas emocionais. Uma ferida emocional, ela surge a partir de um impacto emocional. Então é como você está andando aí pela sua casa e você bate o dedinho do seu pé na quina da cama. É um impacto, não é? Há um impacto ali, você bateu o seu dedinho na quina da cama e doeu. E a partir daquele impacto emocional, a sua mente aprende, para garantir a tua sobrevivência depois, que você deve ficar em alerta diante de uma situação parecida com aquela. E aí você passa a ficar mais atenta, por exemplo, ao passar ao lado da cama, para você não machucar o seu dedo de novo. Tá fazendo sentido isso para você? E existem 5 feridas emocionais. 5 feridas emocionais que a gente precisa entender. E a timidez excessiva, ela pode ser decorrência de uma dessas 5 feridas emocionais. Porém, existe uma que é, digamos, talvez a maior causadora. Tudo bem? Faz sentido? A Márcia, meu irmão cresceu com a minha mãe dizendo várias vezes para as pessoas presentes, ele é tímido. Sou convicta que isso contribuiu muito. Sem dúvida, isso foi alimentado. É a repetição, é o aprendizado por repetição. Porque o tempo todo nós estamos lutando pela nossa sobrevivência. Bom dia, Eloíde, seja bem-vinda. Estamos lutando pela nossa sobrevivência. O tempo todo. E para sobreviver, muitas vezes, a gente se torna um personagem dentro de um contexto familiar. Isso especialmente na infância. Então você já percebeu que é difícil, é muito difícil para você que tem irmãos, por exemplo, você ter, 3, 4 irmãos iguais no seu comportamento? Eu confesso que eu nunca vi. 4, 3, 2 irmãos com o mesmo comportamento. Não tem. Por quê? É cada um ocupando um papel. Imagina uma peça de teatro, é como uma peça de teatro. Cada um tem um papel. Então, por exemplo, o seu irmão tinha o papel do tímido. E muito provavelmente você não era do papel do tímido. Esse papel não era seu. Talvez um papel de alguém mais extrovertida, talvez seja, de uma pessoa mais segura. Mas esse papel do tímido ficou com o seu irmão. E aí a repetição, o aprendizado por repetição. Tudo bem? Então existem 5 feridas emocionais. E uma delas, que eu vou falar daqui a pouquinho, digamos que é a maior causadora da timidez excessiva. Olha lá, totalmente extrovertida. Óbvio, é o papel. Cada um tem o seu papel dentro desse sistema para esse sistema sobreviver. A gente tem, por exemplo, uma pessoa pode se tornar tímida a partir de um aprendizado que ela teve. Por exemplo, ferida da humilhação. Uma criança que foi humilhada, uma criança que foi constantemente repreendida e de uma forma, às vezes com violência, às vezes com violência verbal. Isso tudo vai criando um aprendizado de que, por exemplo, se eu responder a minha mãe, e aqui eu não estou dizendo que é certo ou errado responder à mãe, ok? Mas vou dar esse exemplo. Se eu responder a minha mãe e a minha mãe me bate, o que eu aprendo?
Opa, a minha mente fala o seguinte, toma cuidado, porque se você fala, se você responde, você toma um tapa, por exemplo. E tomar um tapa não é bom, isso é um risco à nossa sobrevivência. Então imagina você vivendo essa situação, por exemplo, constantemente. Aprendizado por repetição. A tua mente aprende o quê? É melhor você ficar calada. É melhor você ficar calada. Para quê? Para que você não tenha a punição. A punição. Nós aprendemos, ao longo também da nossa infância, por esse sistema de punição e recompensa. Assim como se adestra cachorrinhos, punição e recompensa. A gente aprendeu ao longo da vida, por exemplo, na escola, que quando nós íamos bem, a gente era recompensado, por exemplo, com uma nota positiva, lá um 7, um 8, um 9, um 10. E isso muitas vezes vinha o quê? Com parabéns, tinha uma recompensa. E quando você não vai bem na escola, você tem uma punição. Por exemplo, a repetência de ano. É uma punição. Então a gente aprendeu muita coisa na nossa vida por recompensa e punição. Então quando eu vivo uma situação que gera a ferida da humilhação, o que acontece? Aprendizado. Opa, minha mente aprendeu que se eu falar, eu vou apanhar. Então eu me calo. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Coloca aqui um joinha para saber se isso está fazendo sentido para você. A Marli, bom dia. A Denise, mais uma vez aqui, bom dia. O Belquinho, a Alba, bom dia. Clau, a Adele também por aqui. Sejam bem-vindas e bem-vindos. A ferida da humilhação pode ser a causa da timidez excessiva. A ferida da traição pode também ser a causa da ferida emocional. E dependendo do impacto, aí tem muito a ver com o impacto emocional. Eu já atendi uma vez, foi um dos casos até mais, assim, bem marcantes para mim, isso já tem uns, a gente está em 2024, 2021, 3 anos, era na pandemia inclusive. A gente já estávamos vacinados e tal, e aí foi quando eu voltei a atender. Era uma pessoa, inclusive, que ela tinha uma dificuldade de fala. Uma dificuldade, não que ela não falasse, mas era uma voz muito baixa, sabe? Não sei se você conhece alguém assim, uma voz muito baixa, uma voz muito baixa, uma voz muito baixa. E óbvio, extremamente tímida. Tanto que só para você entender, né? Eu tenho meu protocolo e ele pode ser feito online ou presencial com os mesmos resultados. E essa pessoa, ela morava inclusive na cidade onde eu tenho consultório, que é Guarulhos. E mais ainda, ela morava, acho que, se não me engano, não no mesmo bairro, mas assim, era muito perto. Se ela tropeçasse, ela caía no consultório lá, basicamente isso. E a timidez dela era tanta que, na verdade, quem costurou toda a negociação para ela fazer o protocolo foi a mãe, claro que com a anuência dela, porque não adianta, eu sempre digo, é um processo que você precisa querer, e aí a primeira sessão, ela quis fazer online. E foi tudo bem, tivemos um ótimo resultado. E aí na segunda sessão, quando ela já se sentiu mais à vontade, ela foi para o consultório. Ainda assim, ela pediu para que a mãe ficasse dentro da sala do consultório. E eu não me opus, não há nenhum problema. É que muitas vezes o que acontece? Quando existe uma pessoa, às vezes, muito próxima, você pode se sentir intimidado para entrar no processo. Porque às vezes essa pessoa ela tem a ver com o problema. Tudo bem? Mas não era o caso e foi muito bem. Aí vamos ao ponto. Essa mulher, que ela já era uma mulher 20 e poucos anos, ela, antes do trauma, que eu vou contar qual foi para você, ela era extremamente expressiva, extrovertida, ela tinha muitos amigos. Só que aconteceu um fato que foi que ela precisou, entre aspas, guardar isso. A mãe trabalhava muito, o pai também trabalhava muito, e ela ficava
Com quem? Com os avós maternos. Extremamente carinhosos, amorosos. Só que em um dia ela viu o avô traindo a avó. Ela viu o avô traindo a avó. E o avô percebeu isso. E aí ele foi, né? Aquela situação para ela foi um choque, porque ela idolatrava esse avô. Foi um choque. E esse avô, quando viu, pede para ela não contar nada para ninguém, para ela se calar. O subconsciente, ele interpreta as situações do jeito que ele quiser. Nós não temos interferência em como ele vai interpretar. Nós não temos interferência. Nós temos como interferir depois que ele interpretou. É onde, por exemplo, a hipnose é extremamente eficiente. Então você pode ressignificar esse fato. Só que a partir dali ela começou o quê? A guardar um segredo. Ela não contou para ninguém. Aquela menina foi se calando. E aquilo se tornou o quê? Um hábito. Aquilo se tornou recorrente. Então ela foi guardando. E ela não contou para ninguém. Tanto que, na nossa primeira hipnoterapia, depois, né, na primeira hipnoterapia, que ela foi contar para a mãe. Porque o avô já tinha falecido, inclusive, nesse momento. E ela contou para a mãe. Ninguém sabia disso. Foi um segredo que ela guardou. Ela se calou. Então a ferida da traição, ela pode se manifestar também e ser a causa da timidez excessiva. Tudo bem? Uma outra ferida que pode gerar a timidez excessiva é a ferida da injustiça. A ferida da injustiça também. Por quê? Imagina que você tenta uma vez, tenta uma segunda vez, tenta uma terceira vez e principalmente algo que você tem convicção que é o certo a ser feito. E você, de uma certa maneira, sempre é rechaçada, você é refutada. As pessoas te desmerecem, te desvalorizam, dizem que tudo que você fala não faz nenhum sentido. Você acaba o quê? Desistindo, você acaba se calando. E é o que muitas pessoas fazem, principalmente quando tem na infância, uma infância onde não há, muitas vezes, a valorização das ações que a criança faz. Então é onde entram muitas vezes as comparações. O seu irmão faz direito, você faz errado. E sempre há uma cobrança excessiva em cima dessa criança e sempre um olhar negativo. E aí, é melhor eu não fazer, é melhor eu não aparecer, é melhor eu não falar nada. Ou quando acontece, por exemplo, uma criança que faz algo e toma uma grande bronca, uma bronca desnecessária. E aí, com isso também, cria-se a ferida da injustiça. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Eu estou falando aqui hoje de timidez excessiva, que pode ter causa em algumas das feridas emocionais. Eu vou falar agora, na sequência, qual é a principal ligada à timidez excessiva. A Neidinha, a Maísa, bom dia, Dilma. Dri Fernandes, bom dia, a Luca também por aqui, a Cris Leão, a Delvânia, a Elisângela Ribeiro, bom dia, sejam bem-vindas. Uma outra ferida emocional, a Neide, complexo de inferioridade e timidez são coisas bem diferentes, né? Sim, são diferentes. Eu já explico isso, Neide. Ótima pergunta, já explico isso. Outra ferida emocional que leva à timidez excessiva, ferida do abandono. Ferida do abandono. O abandono emocional, o abandono presencial. Muitas crianças que passaram a sua infância de uma certa maneira sozinhas, especialmente emocionalmente, tá? E por que a ferida do abandono gera essa timidez excessiva? Porque você aprende a viver sozinha. Você aprende a, digamos, sobreviver sem ninguém por perto.
Não que você fez isso por uma escolha consciente, isso provavelmente machuque você, mas você aprendeu. E de uma certa maneira a tua mente te protege desse contato social. Porque para tua mente é perigoso você talvez ter contato social. Então é melhor você continuar, digamos, na sua casinha solitária. Alguém aqui se identifica com isso? Para você que teve uma infância mais sozinha, talvez você sendo filha única, filho único, você talvez tenha essa timidez excessiva. Por quê? Porque você aprendeu a viver sozinha, a viver sozinho. Isso se tornou um padrão. Entende isso? Faz sentido isso para você? Respondendo aqui o que a Neide perguntou, complexo de inferioridade e timidez. O complexo de inferioridade tem a ver com uma autoestima doente, a maneira como você se enxerga. Timidez é um comportamento. O complexo de inferioridade é um pensamento, é a autoimagem que você tem. Já a timidez é um comportamento. Então você perde, por exemplo, oportunidades de você, por exemplo, de você crescer profissionalmente. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Você talvez já perdeu outras oportunidades, não apenas de trabalho, mas até de relacionamentos, exatamente por conta dessa timidez excessiva. Entende isso? Então, isso é muito importante que você entenda que esse abandono que você viveu, talvez na infância, gerou para você um aprendizado por repetição, para que você ficasse exatamente se sentindo, digamos, bem solitária. Só que você perde oportunidades. Você perde muitas oportunidades ao longo da vida. Entendeu? E é por isso que a gente está falando disso aqui. Porque a tua vida só vai mudar se você agir diferente. Se você não agir diferente, você vai ter os mesmos resultados. Faz sentido isso para você? E é por isso que é tão importante você ter a sua autoestima saudável. Autoestima saudável é quando as tuas feridas emocionais estão curadas. Não dá para você se achar saudável, digamos, com um belo de um corte na perna, né? Você não pode falar, nossa, eu tô super saudável, mas eu tô aqui com um rombo na perna. Não, você não tá saudável. Você tem um machucado aqui, você precisa cuidar dele. Entende isso? Então, é muito importante que você compreenda que se você quer mudar a tua vida, como eu falei na terça-feira no nosso encontro da comunidade Autoestima Saudável, aliás, eu convido você a entrar gratuitamente agora para a comunidade Autoestima Saudável, onde a gente tem os encontros ao vivo, a gente tem os processos terapêuticos ao vivo, gratuitos, para você participar, para você curar, e indo aos poucos curando as suas feridas emocionais. Então, só digitar autoestima aqui nos comentários para você receber o link no seu direct, tá bom? E entrar no nosso grupo de WhatsApp. Tudo bem? Então, é muito importante que você entenda que a ferida do abandono também pode ser a causa dessa timidez excessiva. Crianças que viveram solitárias, abandonadas emocionalmente pelos seus pais, abandonadas presencialmente pelos pais. Porque existe uma diferença entre o abandono presencial e o abandono emocional. E a maioria das crianças vive um abandono emocional. O abandono emocional é uma infância sem afeto, uma infância sem realmente a preocupação da mãe com a criança, do pai com a criança. Por isso que até postei ontem um vídeo que é de uma propaganda dos efeitos dos celulares na vida das crianças dessa geração de hoje. Eu vejo muita gente criticando, e eu sou pai, né? Eu sou pai de 2 adolescentes, e nos grupos de pais, né, da escola onde elas estudam, falam muito, né? E o celular. Sim, o celular é um problema hoje? Sim, porque nós ainda não aprendemos a lidar com o celular como uma ferramenta de trabalho. A maioria das pessoas se tornou sim escrava dos celulares. Elas ganham a dopamina que a rede social, por exemplo, entrega, e ela sobrevive assim. Então, assim, o celular é um problema? Mas não é a causa real desse problema que a gente está vivendo. Porque
você talvez como adulta, você também hoje seja viciado nesse aparelhinho. Viciado nas redes sociais. Você passa muitas horas nesse aparelho aqui, nesse celular, às vezes fazendo nada, só vendo o tempo passar. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Por isso que o verdadeiro problema não é o celular. É o abandono emocional que essas crianças são submetidas. Porque se você tirar o celular, por exemplo, do seu filho, você acha que ele vai conseguir curar esse vazio emocional como? Ele vai procurar outra coisa. Como na nossa época também. A gente buscava através do quê? Dos grupos, né? Das pessoas. Ah, mas hoje eles fazem isso. Sim, eles fazem isso virtualmente. É diferente. Mas a gente buscava os grupos para pertencer, para curar esse vazio emocional. E dependendo do vazio emocional, a gente ia além, infelizmente. Aí a gente começava a ceder para compulsões, como bebida alcoólica muito cedo, cigarro muito cedo. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Então a ferida do abandono pode ser também uma causa da timidez excessiva. Oi Davi, seja muito bem-vindo. A Marilene, a Marci, por favor o que, Marci? Carolina, seja muito bem-vinda. Simone também. Vamos então agora à principal ferida, aquela que está muito ligada à timidez excessiva. Essa ferida é a ferida mais profunda, que é a ferida da rejeição. A ferida da rejeição. A ferida da rejeição, ela ocorre muitas vezes quando, por exemplo, quando você foi gerada, mamãe não te queria. E existe uma diferença entre gestação inesperada e desejada. Como é que foi a sua gestação? O que você sabe? Coloca aqui, desejada ou inesperada. Uma gestação desejada é aquela que o casal realmente se prepara ou que realmente quer muito ter o filho. Eu, por exemplo, falo com muita tranquilidade. A gestação das minhas 2 filhas, a Lorena e a Joana, foram desejadas. Tanto que a gente ainda... a gente teve uma criança que infelizmente a minha esposa teve um aborto espontâneo e aí não nasceu, entre as 2. Mas o nosso desejo sempre foi, né, de sermos pai e mãe. Tanto que eu trabalho, né, muito com essa questão das feridas emocionais das crianças hoje, e a Janu, a minha esposa, ela é pedagoga especializada em educação infantil. Então a gente queria muito. Só que, olha só, a Eloíde, aleatoriamente uma atrás da outra, a Cris, inesperada, a Luluzinha, inesperada, a Marci. O que ocorre com as pessoas que erram o tempo todo por coisas banais, principalmente no trabalho, acaba não gerando confiança e o sucesso profissional não vem? Ótima pergunta, eu já te respondo, Marci, já te respondo. Ótima pergunta. Porque tem a ver exatamente com essa insegurança. A ferida da rejeição, ela é a mais profunda. Por quê? Porque ela toca diretamente no seu direito de existir. Porque quando você teve uma gestação, por exemplo, inesperada, ela pode ter se dividido em 2. Ela pode ter se tornado uma gestação inesperada, mas aceita, quer dizer, num primeiro momento houve ali uma instabilidade, uma tensão, a mãe emocionalmente ficou ali fragilizada e você absorveu isso. Mas depois ela aceitou. E existe aquela que ela é uma gestação rejeitada, inesperada e rejeitada. Realmente eu não quero. E a relação com a mãe se torna uma relação totalmente disfuncional. Tudo bem? Onde você carrega muita culpa. Onde você carrega uma necessidade gigantesca de agradar, de fazer tudo para continuar sobrevivendo. Tudo bem? A Marci, por que ela é a mais profunda? Porque é aquela que acontece logo de cara quando você está sendo gerada. Tudo bem? E ela toca exatamente no seu direito de existir. Porque o que é a rejeição? Ó? Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar
que você é isso daqui, ó, essa vela aqui, tá bom? Rejeição é o seguinte, eu chego pra você e falo, ó, Marci, isso aqui é pra você. Aí você fala, não, eu não quero isso, eu detesto isso, eu quero isso aqui longe de mim, eu não quero, quero ficar longe disso. Isso é rejeição. E para um bebê ser rejeitado é muito aterrorizante, porque quando você nasceu, quando nós nascemos, nós não tínhamos a capacidade de sobrevivermos sozinhos, nós precisávamos de um adulto. Por isso que quando eu sou rejeitado na barriga da minha mãe, isso se torna uma ferida profunda, é a mais profunda de todas. Tudo bem? Porque para a tua mente tudo é sobrevivência. Então quando você tem a rejeição da sua mãe, é como se sua mente entrasse em parafuso. Tudo bem? Faz sentido? Aí voltando, a timidez excessiva, ela se caracteriza por alguns comportamentos. Primeiro é isso, a dificuldade de fala, de se colocar, o medo de falar algo errado e, por exemplo, ser rejeitada de vez. O medo de você falar alguma coisa e ser mal interpretado. Aí respondendo para você, Márcio, o medo de fazer algo e ser repreendido. E aí esse medo é tão forte que ou eu não faço, ou quando eu faço, a minha insegurança é tão grande que eu acabo fazendo errado, ou deixando cair, ou fazendo algo que vai o quê? Alimentando ainda mais essa insegurança. E aí com isso, até como você falou sobre o seu irmão, o que vai acontecer? Eu vou sendo rotulado como alguém, por exemplo, que sempre faz tudo errado. E isso para a mente da criança se torna quase que uma sentença. Entende isso? Por exemplo, quando você falou do teu irmão, né, que a sua mãe falava que ele era tímido, se tornou uma sentença, é um rótulo que ele absorveu. Ah, ok, eu sou tímido. Mas talvez essa não seja realmente a natureza dele, entendeu? Então essa ferida da rejeição, ela vai te jogando exatamente numa zona muito perigosa de insegurança. E aí tem uma característica física, presta atenção, uma característica física, especialmente na infância, ligada à ferida da rejeição. Que é, por exemplo, quando você tem essa timidez, tem uma frase que você fala ou parecida com essa que eu vou falar aqui. Ah, eu tenho muita vergonha de aparecer. Eu tenho muito medo de aparecer. Porque a pessoa tímida é isso, ela quer ficar escondida. E uma característica física de crianças que viveram a ferida da rejeição e têm essa timidez excessiva é normalmente ter um corpo muito magro e até mesmo pequeno. Por quê? Porque aí eu não sou o centro das atenções, eu não sou vista. Quanto mais magra, eu não vou conseguir ser vista. E para quem tem essa timidez excessiva, excelente. Eu não quero ser escolhida lá na escola para falar na frente de pé para todos os alunos. Eu quero ficar escondidinho, eu quero botar um saco na minha cabeça, um saco de pão para ninguém me ver. Faz sentido isso para você? A Neide, Gata, minha mãe não me dava atenção e meu pai era mais carinhoso. Difícil também isso, né? Dentro da mesma casa e sendo tratada diferente. Isso me fazia sofrer. E aqui, Neide, tem uma coisa bem clara aí. Bem clara. Há um grande conflito com a mãe. Porque não é natural. Olha só, presta atenção. O pai era mais carinhoso, né, com você. Ah, era uma característica do pai? Pode ser. Mas o que é o natural? O natural é a relação da criança ser mais forte com quem? Com a mãe. Essa é a relação normal. A relação, quando o pai se torna, digamos, o centro das atenções da criança, é uma tentativa de sobrevivência.
É como assim, puxa, com a mãe não tem espaço, não tem jeito, então deixa eu olhar alguém que vai cuidar da minha sobrevivência. E aí é como se eu me entregasse ao pai, entendeu? E aí o pai se torna essa figura de afeto, entendeu? E aí, claro, sendo tratada diferente, né, como você está colocando aqui, isso obviamente gerou em você uma grande tristeza com a mãe. E a partir daí, comportamentos foram criados. E aí pode ser que você lute o tempo todo, até hoje, para agradar a mãe, ser vista pela mãe, porque o que a gente vai buscando sempre é curar a nossa ferida emocional. Tudo bem? Deixa eu ver aqui a pergunta da Luluzinha. Procrastinação tem a ver com rejeição? Pode ter a ver sim. Pode ter a ver sim. Por quê? Porque eu não me sinto merecedora. Quando você é rejeitada pela mãe, como eu falei para Marci, essa rejeição atinge o seu direito de existir. Então eu não sou merecedora da vida. Eu não mereço viver, eu não mereço o melhor da vida. E aí o que acontece? Você, por exemplo, se prepara para, sei lá, vamos falar profissionalmente, você se prepara para ter sucesso profissional, você estuda pra caramba, você é uma profissional dedicada, e aí quando você tá para crescer, ou para você finalmente ganhar o seu dinheiro, você se sabota, você procrastina, porque procrastinar é adiar, é você fugir. E por que você foge? Porque para tua mente existe uma crença de que você, por conta da rejeição sofrida, você não é merecedora do sucesso, da prosperidade, da riqueza. Ou, já que minha mãe, ela me rejeitou e ela sofreu muito, eu preciso ser leal a ela, então eu não posso ser maior do que ela, eu não posso ter mais dinheiro do que ela, eu não posso prosperar mais do que ela, então eu preciso ter uma vida onde eu fico para sempre menor do que a minha mãe. Tudo bem? E aí eu procrastino. Faz sentido, Lulu? Coloca aqui pra mim. A Eloide, vixe, uma luta para ganhar massa muscular. Ferida da rejeição. Ferida da rejeição. Porque um corpo pequeno é uma maneira fácil de eu não ser vista. E não ser vista tem a ver com a ferida da rejeição. Tudo bem? Faz sentido isso pra você? Aí você pode falar pra mim assim, Gata, mas eu fui rejeitado pela minha mãe e hoje, ou na infância, eu era uma criança talvez mais gordinha. Depende da interpretação que a sua mente deu para a rejeição. Pode ser que você está num ambiente tão, não apenas de rejeição, mas um ambiente tão duro como uma guerra, que a tua mente prepara o teu corpo para lutar. E aí, ter um corpo grande garante mais a sua sobrevivência. Tudo bem? Depende muito da interpretação que a sua mente deu para esses fatos. Por isso que eu digo, não dá para você interferir na interpretação que a sua mente vai dar, mas você tem como ressignificar isso através, por exemplo, da hipnose. A hipnose pode ser a ferramenta para você mudar esse significado que a tua mente deu. Tudo bem? Por isso eu te convido a entrar gratuitamente para a comunidade Autoestima Saudável, porque a gente tem feito lá nos encontros ao vivo algumas sessões de hipnose, exatamente para você reprogramar a sua mente. E é gratuito, você não paga absolutamente nada. Sempre às terças, 21 horas, horário de Brasília. Nessa terça agora, inclusive, a gente vai falar sobre os passos para libertar a criança ferida. No dia 3 de dezembro, às 21 horas, exclusivo para integrantes da comunidade Autoestima Saudável. Não é aqui no Instagram, ok? Algumas pessoas têm me falado, mas não tá ao vivo no Instagram. Não estou ao vivo no Instagram às 21 horas. Eu venho explicando isso diariamente. É para quem está lá. Por que eu faço no Zoom, né, que é essa ferramenta, e não faço aqui no Instagram? Por conta dos processos terapêuticos. Eu preciso ser responsável, então eu preciso olhar para você, eu preciso entender como é que você está vivenciando isso. No Instagram eu só estou vendo o nome aqui, entendeu? Então não dá para fazer aqui no Instagram. Tá bom? Então digita autoestima aqui nos comentários para você
poder entrar gratuitamente na comunidade Autoestima Saudável. A Luluzinha, ô gata, os encontros de terça ficam gravados? Os encontros ficam gravados sem os processos terapêuticos, tá bom? Por quê? Exatamente por isso que eu acabei de explicar. Esses processos, eles precisam de um acompanhamento de um profissional. Então, eu não deixo disponível os processos terapêuticos nas gravações, por quê? Porque você pode fazer sozinha e sem essa orientação pode ser um processo que fique ruim para você. Tudo bem? Faz sentido? Estética Detailing. Gata. É possível ter resultado na hipnose por videochamada? Sim. Eu faço muita hipnose por videochamada, né? Eu uso o Zoom, né, que é uma ferramenta que ela é robusta, que ela é segura, né? Então ela tem uma confiabilidade muito alta. Eu não faço pelo WhatsApp, porque o WhatsApp é instável, né? Mas ela é extremamente eficaz, a hipnoterapia online, pode ter certeza disso. Eu atendo hoje, eu diria que eu atendo mais pessoas online do que presencial. E eu atendo pessoas do mundo inteiro. Ontem mesmo foi uma pessoa dos Estados Unidos que eu atendi no meio da tarde. Hoje eu tenho uma pessoa que hoje é do Brasil. Mas na manhã, na sexta-feira, eu tenho uma pessoa de Londres, na Inglaterra. Ou seja, dá para você fazer. O que a gente precisa ter? Uma boa internet. E você precisa ter o quê? Um espaço onde você não seja incomodada, onde você se sinta à vontade, como se você estivesse no meu consultório, entendeu? Por quê? Para que o processo flua, senão o processo não flui. Então não adianta eu fazer no meio da praça de alimentação do shopping, entendeu? Não vai dar certo, não vai ser bom. Você não vai se sentir à vontade. Ou no meio da sala da minha casa com os meus filhos andando, não vai dar certo também. Você precisa estar, sei lá, no seu quarto, com uma boa internet, sem interferência, avisando as pessoas, olha, eu vou entrar agora num processo terapêutico, não posso ser incomodada por 2 horas, entendeu? Faz sentido? Então escreve aí Autoestima para você entrar gratuitamente na nossa comunidade, para que você possa participar também desses processos terapêuticos, tá bom? Era sobre isso. A Liginha, não com um filho chicletinho de 4 anos grudado em você. É mais difícil, exatamente. Não dá. O processo individual, principalmente, não dá. Porque a gente vai lidar com questões muito profundas da sua história, que você talvez saiba já melhor do que eu, e que às vezes o seu subconsciente vai trazer, e se você tiver com alguém do lado, né, por exemplo, um filho, não é bom. Tudo bem? E é isso. A gente se vê amanhã às 8h15 da manhã, tá bom? Grande abraço.